Havia uma mulher cujas palavras não eram apenas ouvidas. Elas eram sentidas. Quando ela subia ao púlpito, o ambiente parecia mudar, como se o próprio céu decidisse ficar em silêncio para ouvi-la falar. Essa mulher não buscava os aplausos da multidão, nem os holofotes da fama. Ela buscava uma única coisa: agradar ao Espírito Santo. Seu nome não importa tanto quanto sua entrega. Mas muitos a conheceram como Catherine, uma voz que ecoou pelo mundo com ternura, autoridade e uma intimidade rara com o divino. Sua vida não foi construída sobre estratégias humanas ou discursos estudados. Pelo contrário, seu caminhar era um mergulho constante no invisível. Quem a ouvia não ouvia apenas uma pregadora, ouvia uma alma rendida, profundamente consciente de que estava apenas emprestando sua voz ao Espírito. Uma voz que, ao invés de impor, convidava, ao invés de gritar, sussurrava com autoridade, e que não dizia: olhem para mim, mas olhem para ele. Mas o que havia por trás dessa comunhão tão intensa? O que faz uma pessoa andar com o Espírito Santo de forma tão íntima, tão natural, que outros se sentem atraídos não por ela, mas por aquilo que a habita? Essa é a jornada que vamos trilhar aqui. E antes que você pense que é algo inalcançável, quero te dizer, não é. Tudo começa com uma fome. Não uma fome por respostas, nem por milagres, nem por dons espirituais, mas uma fome pela presença. O tipo de fome que não é satisfeita com teorias, nem com o acúmulo de versículos decorados. É a fome que só se satisfaz quando o coração silencia o mundo e diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. A maioria das pessoas tenta se conectar com Deus a partir do esforço. Leem mais, oram mais, jejuam mais, e ainda assim, sentem que ele está distante. Mas Catherine descobriu algo diferente. Ela descobriu que a presença do Espírito Santo não é conquistada pela performance, mas pela entrega. Não é pela eloquência, mas pela rendição. Não é pela força, mas pela fraqueza reconhecida. Em uma época em que tantas vozes competem por atenção, onde pregadores se tornaram influencers, e a verdade é muitas vezes moldada ao gosto do público, Catherine se tornou uma ponte entre o céu e a terra, sem filtros, sem molduras. E sua chave não estava nos dons, estava na sua intimidade. Essa intimidade, no entanto, não nasceu do dia para a noite. Era regada à oração, mas não aquela oração apressada ou forçada. Era uma oração viva, espontânea, cheia de pausas e lágrimas, como um diálogo entre amigos de longa data. Ela falava com o Espírito Santo como quem conversa com um velho conhecido, sem necessidade de formalidades ou teatralidade. E nesse lugar secreto, onde poucos têm coragem de permanecer, sua vida foi moldada. Não era raro ela interromper uma pregação para ouvir algo que sentia em seu interior. Às vezes, ficava em silêncio no meio de um culto, e as pessoas choravam sem entender o porquê. Era o Espírito se movendo sem que palavras fossem necessárias. Ela compreendia algo que muitos ignoram. O Espírito Santo não se impressiona com a beleza das palavras, mas com a autenticidade do coração. Mas será que isso ainda é possível hoje? Em um mundo cada vez mais ruidoso, mais ansioso, mais corrido, ainda dá para ouvir a voz suave do Espírito? Ainda é possível ter essa comunhão? A resposta é sim. E o caminho começa com um passo simples, mas profundo: desejar. Um desejo sincero, nu, desprotegido, que não busca manipular Deus, mas se coloca disponível a Ele. Esse desejo precisa nos fazer largar o controle, porque o Espírito Santo não se revela ao que quer conduzir, mas ao que se deixa conduzir. Em João 3:8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é sobre mapear o caminho, é sobre confiar no guia. Catherine entendia isso, por isso não fazia planos elaborados. Ela apenas ouvia e obedecia. Em vez de calcular o impacto, ela buscava agradar ao Espírito. E isso, por si só, já bastava. Você talvez nunca vá pregar para multidões, ou talvez vá, mas a grande questão não é o palco, e sim o altar do seu coração. O Espírito Santo não está buscando estrelas, está buscando amigos. Não procura os mais eloquentes, procura os mais rendidos. É por isso que, ao longo deste vídeo, vamos te convidar a fazer mais do que ouvir. Vamos te convidar a mergulhar, não com os ouvidos apenas, mas com o coração, não com pressa, mas com profundidade. Porque o Espírito Santo não é uma força, nem uma ideia. Ele é uma pessoa, e está mais perto de você do que imagina. Há um silêncio que não assusta,
mas cura. Um silêncio que não é ausência, mas presença plena. É nesse lugar, onde os barulhos da alma se calam, que o Espírito Santo sussurra com mais intensidade. Foi nesse território que Catherine aprendeu a habitar. Um espaço onde a pressa não entra, onde as máscaras caem, onde o humano encontra o divino sem intermediários. Não era sobre milagres, embora eles acontecessem. Era sobre relacionamento. E esse tipo de comunhão não se constrói com pressa, nem com fórmulas. Se constrói com permanência. A geração atual se acostumou com resultados rápidos, respostas imediatas e espiritualidade instantânea. Mas com o Espírito Santo, as coisas seguem outro ritmo. Um ritmo lento, profundo, que cava raízes antes de produzir frutos. Catherine descobriu que, para caminhar com ele, era preciso primeiro parar. Parar de tentar impressionar, de tentar controlar, de tentar entender tudo. Era preciso ser antes de fazer, amar antes de falar, ouvir antes de agir. Isso não significa passividade, mas rendição. E rendição, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza, é coragem. Coragem de confiar em uma direção que nem sempre faz sentido. Coragem de obedecer mesmo sem ver. Coragem de entregar o palco, a vontade, o futuro, para alguém invisível. E essa coragem nasce de um lugar secreto, não de um púlpito. Muitas vezes, ela repetia que o Espírito Santo não era um poder para ser usado, mas uma pessoa a ser amada. Essa frase soava como poesia para alguns, mas para ela era prática diária. Antes de subir em qualquer palco, ela passava horas sozinha, em lágrimas, pedindo apenas uma coisa: não me deixe subir sozinha. Se o Senhor não for, eu também não vou. E quando subia, não era ela quem se movia, era ele. Quem a assistia de fora via um ministério de impacto, mas quem conhecia seus bastidores sabia que a força estava no secreto. Era ali que milagres nasciam, que palavras vinham, que discernimentos se formavam. Não era uma questão de performance. Era uma questão de profundidade. E é por isso que tantas pessoas saíam transformadas dos cultos que ela conduzia, mesmo sem entender o porquê. O que tocava não era a eloquência, era a presença. Mas talvez você esteja se perguntando: e eu, como posso viver algo parecido? A resposta é mais simples do que parece. Comece onde você está, no seu quarto, na sua sala, na sua pausa para o café. Fale com ele como quem fala com um amigo íntimo. Não precisa de palavras bonitas, só precisa de verdade. Diga o que sente. Pergunte o que ele quer. Fique em silêncio por alguns minutos. A primeira resposta talvez não venha, mas a segunda pode mudar tudo. A Bíblia nos lembra em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma promessa. Quando você se aproxima, ele se aproxima. E quando ele se aproxima, nada permanece igual. As dúvidas encontram respostas. Os medos perdem força. A alma ganha paz. Foi assim que Catherine viveu, não na segurança do visível, mas na certeza do invisível. E essa certeza não é privilégio de poucos. É convite para todos. O Espírito Santo deseja se revelar, mas ele não invade, ele espera ser convidado. Ele não grita, ele sussurra. E só quem aprende a silenciar o coração consegue ouvir. Talvez hoje você esteja se sentindo seco, distante, sem direção. Talvez sua caminhada de fé tenha se tornado mecânica, repetitiva, sem vida. Mas saiba, ainda dá tempo. A presença do Espírito Santo não se afasta por causa dos seus erros, nem pelos seus silêncios. Ela só espera a sua rendição. Um simples Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade, já é o suficiente para reacender a chama. E é aí que tudo começa a mudar. Essa jornada não é sobre sentir todos os dias, é sobre permanecer, mesmo quando não se sente. Catherine entendia que fé não é emoção, é convicção. E é essa convicção que sustenta quando tudo parece estar em silêncio, porque mesmo quando você não ouve, ele ainda está falando. Mesmo quando você não vê, ele ainda está agindo. Agora que você está aqui comigo até este ponto, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tem tocado seu coração, se tem despertado algo lá dentro, se você sente que há algo maior te chamando para mais intimidade com Deus, inscreva-se no canal. Não apenas por mim, mas porque essa jornada com o Espírito Santo precisa de companhia. E aqui estamos formando uma comunidade que deseja mais. Mais da presença, mais do céu, mais de Deus. E já que você está aqui, me diga nos comentários, qual foi o momento da sua vida
em que você sentiu mais intensamente a presença do Espírito Santo. Compartilhe com a gente. Sua história pode tocar e inspirar outra pessoa. Escreve como se estivesse conversando com um amigo, porque aqui você está entre amigos. O Espírito Santo não trabalha apenas nos momentos de culto ou nas experiências que chamamos de espirituais. Ele se move no cotidiano, no simples, no que parece insignificante. Catherine sabia disso, e por isso sua vida era marcada por pequenas obediências que se tornavam grandes histórias. Não era sobre esperar um dia extraordinário, era sobre viver cada dia como se fosse o palco de um milagre. E essa perspectiva mudava tudo. Houve uma vez em que ela, ainda jovem, sentiu uma direção clara para cancelar uma viagem. Aos olhos humanos, parecia um capricho ou um medo sem sentido, mas, obedecendo àquele sussurro, ela decidiu ficar. Dias depois, descobriu que o ônibus em que viajaria havia sofrido um grave acidente. Essa experiência não a encheu de orgulho, mas de reverência. Ela entendeu que, quando o Espírito Santo fala, não é para discutir, é para seguir. E que nem sempre ele explica antes de agir. Essa sensibilidade não nasce da noite para o dia, é fruto de uma amizade cultivada. A cada manhã, ela perguntava: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Não era uma oração formal, mas uma conversa real. E essa prática diária a manteve no centro da vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Catherine entendia que isso não era apenas um versículo decorativo, mas um princípio vital. Confiar de todo o coração significava deixar de lado até mesmo as decisões que pareciam óbvias, se o Espírito apontasse outro caminho. Muitas pessoas hoje vivem exaustas, tentando controlar cada detalhe da vida, acreditando que segurança vem de previsibilidade, mas com o Espírito Santo, segurança vem de obediência. Nem sempre ele leva pelo caminho mais curto ou mais confortável, mas sempre pelo caminho mais seguro para a sua alma. E isso é algo que não se negocia. Catherine também sabia que obedecer à voz de Deus não a tornava infalível. Havia momentos de silêncio, dias em que não sentia nada, períodos em que parecia que o céu estava fechado, mas ao invés de desistir, ela permanecia. Entendia que silêncio não significa ausência, e que esperar no Senhor é tão espiritual quanto agir. Essa maturidade só vem para aqueles que decidem caminhar, mesmo quando não entendem. E talvez seja exatamente aí que muitos tropeçam, no intervalo entre ouvir e compreender. Queremos explicações antes da obediência, mas Deus quer obediência antes da explicação. Ele não se move no nosso ritmo, mas no dele. E esse ritmo, quando aceito, nos leva a lugares que jamais imaginaríamos. Você pode estar vivendo algo assim agora. Talvez esteja diante de uma decisão e não entenda por que sente um incômodo, ou porque portas que pareciam boas estão se fechando. Pode ser que o Espírito Santo esteja te poupando de algo que você ainda não consegue ver. Pode ser que ele esteja te conduzindo para algo maior, mas que só será revelado mais à frente. Catherine dizia que o maior erro é tentar conduzir o Espírito Santo, ao invés de ser conduzido por ele. Quando tentamos guiar, limitamos. Quando deixamos ele guiar, nos surpreendemos. E essa entrega muda até mesmo a forma como lidamos com perdas, frustrações e atrasos. Porque quando confiamos de verdade, entendemos que nada é por acaso. Essa confiança não é cega, é baseada no caráter de Deus. E quem conhece o Espírito Santo sabe que ele nunca conduz para o mal. Pode conduzir para o deserto, mas sempre com uma saída preparada. Pode conduzir para uma espera, mas sempre com um propósito. Pode conduzir para um confronto, mas sempre com restauração no final. Se você aprender a viver assim, atento, rendido e obediente, verá que os maiores milagres não acontecem nos palcos, mas nos bastidores da vida. Eles acontecem quando você diz sim ao sussurro que só você ouviu. E é nesse lugar que sua história deixa de ser apenas sua e passa a ser uma história escrita junto com o céu. Há uma voz que não se impõe, mas também não se apaga. Uma voz que permanece ali, mesmo quando tentamos ignorá-la, mesmo quando a vida nos arrasta para longe. É suave, mas firme. Não acusa, mas alerta. Não pressiona, mas insiste. Essa é a voz do Espírito Santo. E quem aprende a reconhecê-la nunca mais é o mesmo. Catherine entendia que o Espírito Santo não fala apenas através de palavras audíveis ou revelações extraordinárias. Ele fala por meio de convicções profundas
inquietações que não conseguimos explicar, ou paz que parece irracional diante das circunstâncias. Muitas vezes, essa voz se manifesta como um simples "não faça" ou "espere". Outras vezes, é como um convite sutil para agir quando tudo dentro de você hesita. E é nessa sensibilidade que está o segredo de uma vida guiada por ele. Um dos grandes enganos espirituais é achar que o Espírito só se manifesta nos grandes momentos, nos milagres visíveis ou nas experiências dramáticas. Mas, na verdade, ele está presente nos pequenos detalhes. Catherine contava que, muitas vezes, a direção mais transformadora que recebeu foi no meio de tarefas comuns, enquanto caminhava, arrumava um quarto ou até mesmo enquanto tomava um chá. Ela dizia que quando vivemos rendidos, não existe tempo comum, porque todo tempo se torna santo. Mas essa sensibilidade exige algo que nossa geração não gosta muito: disciplina. Não uma disciplina rígida e pesada, mas a disciplina da atenção. É aprender a estar presente, é parar de viver no piloto automático e começar a perceber os sinais que Deus envia a cada dia. É estar disposto a mudar seus planos se o Espírito indicar outro caminho. A Bíblia nos lembra em Isaías 30:21, "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda." Essa promessa não é para alguns privilegiados, é para todo aquele que se dispõe a ouvir. Mas para ouvir, é preciso desacelerar, e para obedecer, é preciso confiar. Catherine também sabia que nem sempre obedecer traz aplausos. Pelo contrário, às vezes traz críticas, incompreensão e até rejeição. Havia decisões que ela tomava por pura convicção espiritual e que pareciam absurdas para os outros, mas ela preferia ser mal interpretada pelas pessoas do que desobedecer ao Espírito Santo. Esse tipo de fidelidade não se constrói com discursos, mas com escolhas diárias. Talvez seja esse um dos maiores desafios de hoje. Vivemos em um mundo que valoriza mais a aceitação pública do que a aprovação divina. Queremos estar alinhados com as tendências, com as opiniões majoritárias, com o que faz sentido aos olhos humanos. Mas o Espírito Santo nem sempre nos leva por caminhos populares, e seguir sua voz pode significar nadar contra a corrente. Catherine sabia que esse preço era alto, mas que o retorno era incomparável, paz na consciência e presença constante. E aqui está um ponto que ela repetia muito: a voz do Espírito nunca contradiz a palavra de Deus. Ele pode nos surpreender na forma, mas jamais no conteúdo. Ele não se contradiz, não muda conforme o tempo, não se adapta à moda. Por isso, a intimidade com a Bíblia é essencial para reconhecer sua voz. Quem conhece a Escritura tem mais facilidade para discernir o que é dele e o que é apenas fruto da nossa emoção. Viver assim é como aprender uma nova linguagem. No começo, você precisa se esforçar para entender. Depois de um tempo, começa a compreender sem pensar muito. E com mais tempo ainda, começa a falar fluentemente. O mesmo acontece com a comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais tempo você passa com ele, mais fácil é reconhecer quando ele está guiando. Por isso, não espere por um grande sinal para começar. Comece no simples. Preste atenção ao que inquieta o seu coração e ao que traz paz. Esteja disposto a obedecer no que parece pequeno, porque é no pequeno que ele nos prepara para o grande. E, acima de tudo, cultive esse relacionamento todos os dias. O Espírito Santo não quer ser apenas um visitante na sua vida. Ele quer ser seu companheiro constante. Rendição é uma palavra que muitos evitam, porque parece sinal de fraqueza, mas no reino de Deus, é exatamente o contrário. Render-se ao Espírito Santo é a prova mais elevada de confiança e força interior. É dizer: eu abro mão do meu controle, porque sei que as tuas mãos são mais seguras do que as minhas. Catherine vivia assim, e é por isso que sua vida parecia estar sempre no centro da vontade de Deus. Ela entendia que o Espírito Santo não força portas, mas também não impede que você siga pelo caminho errado se insistir. Ele respeita o livre-arbítrio, mesmo quando isso significa permitir que aprendamos pela dor. Por isso, a rendição não é algo que acontece uma vez e pronto. É uma decisão renovada diariamente. É acordar e dizer: hoje, mais uma vez, eu te cedo o comando. E essa entrega constante se torna uma proteção invisível contra muitos erros. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver é reconhecer que nossa vida vem dele. Andar é ajustar cada passo para seguir sua direção. Catherine fazia isso de forma tão natural que muitos achavam que ela tinha
um dom especial. Mas, na verdade, o que ela tinha era constância. A mesma constância que qualquer um de nós pode ter, se escolher cultivar. Essa rendição traz uma liberdade que o mundo não conhece. Você deixa de ser escravo da opinião alheia, das expectativas externas, do medo de falhar, porque sabe que, mesmo que as coisas não saiam como planejado, o plano de Deus continua intacto. Essa confiança tira o peso de ter que dar certo sempre. Catherine não vivia para ter resultados impressionantes. Ela vivia para ser fiel. E essa fidelidade transformava o ambiente ao seu redor. Havia momentos em que, antes mesmo de começar a falar, as pessoas já eram tocadas. Não porque ela tivesse algo extraordinário por si mesma, mas porque carregava uma presença que vinha da sua entrega. A paz que ela transmitia não era fruto de ausência de problemas. Era fruto de saber que estava exatamente onde deveria estar. Talvez nesse ponto você esteja pensando que viver assim é difícil. E realmente é, para quem não aprendeu a abrir mão do controle. Mas, quando você experimenta os frutos dessa vida rendida, percebe que é mais difícil viver tentando controlar tudo. O esforço de manter as rédeas da própria vida é desgastante. O descanso de entregá-las ao Espírito Santo é libertador. Catherine também ensinava que rendição não é passividade. Não é cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. É agir, mas sempre pronto para mudar de direção se o Espírito indicar. É fazer planos, mas segurá-los com as mãos abertas, prontos para deixá-los ir se não forem parte do plano de Deus. É investir tempo e energia, mas sem apego excessivo ao resultado, porque o resultado pertence a Ele. Esse tipo de postura exige humildade, outra palavra pouco popular hoje. Humildade para admitir que não sabemos tudo, que não prevemos tudo, que não conseguimos tudo sozinhos. Humildade para reconhecer que, mesmo depois de anos de caminhada com Deus, ainda podemos errar. E humildade para voltar atrás quando percebemos que nos desviamos da direção certa. Catherine não se apresentava como alguém perfeita, mas como alguém dependente. E essa dependência era a sua força. Ela sabia que o segredo não era ser impecável, mas ser sensível. Não era nunca falhar, mas sempre voltar. Não era sempre sentir, mas sempre crer. Se aprendermos a viver assim, não apenas experimentaremos mais paz, mas também veremos portas se abrirem de forma sobrenatural, porque quando você se rende, o Espírito Santo assume a condução, e ele sabe abrir portas que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir. Apocalipse 3:7. E quando é ele quem abre, não precisamos forçar. O vento naquela madrugada cortava como lâmina. Não era apenas frio. Havia um peso no ar, como se o próprio céu estivesse observando em silêncio, aguardando uma decisão crucial. Mateus caminhava lentamente por aquela estrada de terra, ouvindo apenas o estalar dos galhos secos sob seus pés e o sussurro quase imperceptível das folhas. Ele sabia que não poderia voltar atrás. O que estava prestes a enfrentar mudaria não apenas o rumo de sua vida, mas também a de todos que dependiam dele. Enquanto avançava, lembrava-se das palavras que ouvira dias antes. Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Essa frase ecoava como uma batida persistente dentro de sua mente. Ele sabia que não tinha recursos, contatos ou estratégias humanas suficientes para vencer aquela batalha, mas havia algo mais forte sustentando-o. Uma promessa, que se recusava a morrer. Ao longe, as luzes da cidade brilhavam, pequenas e frágeis contra a escuridão imensa. Ele pensou nos amigos que haviam desistido no meio do caminho, nos que haviam sido vencidos pelo medo e se calado diante das injustiças. Não os julgava. Sabia que nem todos tinham forças para enfrentar tempestades. Mas no fundo, uma chama ardia nele. Ele estava disposto a suportar o que viesse, se fosse necessário atravessar a noite inteira em oração até ver o dia nascer. Ao chegar ao ponto mais alto da colina, Mateus se ajoelhou. O silêncio era quase absoluto, apenas interrompido pelo som distante de um cachorro latindo em alguma fazenda. Ele fechou os olhos e, com a voz embargada, começou a falar com Deus. Não era uma oração ensaiada ou repleta de belas palavras, era um grito da alma. Falou de suas fraquezas, confessou seus medos, pediu direção. E enquanto as palavras fluíam, algo começou a mudar. Uma paz estranha, quase palpável, desceu sobre ele. Naquele instante, lembrou-se do que está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Não importava quão ameaçadora fosse a situação, ele ainda estava no controle. E de repente, a convicção se tornou tão forte que Mateus se levantou, respirou fundo
e começou a descer a colina. Não porque as circunstâncias haviam mudado, mas porque ele havia mudado. O que ele não sabia é que naquela mesma hora, outras pessoas estavam sendo movidas a interceder por ele. Sem conhecer todos os detalhes, sentiam no coração um peso para orar, como se uma rede invisível estivesse sendo tecida para sustentá-lo. Isso o faria entender mais tarde que as batalhas espirituais nunca são travadas sozinhas, mesmo quando nos sentimos abandonados. E como se fosse um sinal, enquanto voltava para a cidade, uma rajada de vento mais quente cortou o ar gelado da madrugada. Era como se o próprio clima anunciasse que algo estava prestes a mudar. Ele não podia ver, mas no mundo espiritual, portas estavam sendo destrancadas, correntes estavam se rompendo, e o inimigo estava recuando. O sol mal havia despontado no horizonte quando Mateus acordou com uma sensação incomum. Não era apenas o corpo descansado, era como se o ar ao redor estivesse carregado de expectativa. Ele se levantou, abriu a janela e viu a luz dourada da manhã penetrando por entre as nuvens, pintando tudo com um brilho quase sobrenatural. Era como se Deus estivesse assinando o dia com um selo de promessa cumprida. Enquanto se preparava, lembrou-se do que havia lido na noite anterior, pois ainda que a visão demore, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Ele não sabia exatamente como, mas sentia que aquele seria um dia decisivo. Ao sair de casa, percebeu que pessoas que antes o evitavam, agora o olhavam diferente. Não havia mais desprezo nos olhos delas, mas uma curiosidade quase reverente, como se algo tivesse mudado na atmosfera. E todos, consciente ou inconscientemente, percebessem. No caminho para seu destino, um homem que ele não via há anos o chamou pelo nome. Era Jonas, um antigo amigo que havia se perdido nas sombras da própria vida. Com os olhos marejados, Jonas contou que havia tido um sonho naquela madrugada, no qual Mateus aparecia como alguém que segurava uma tocha acesa no meio de uma caverna escura, guiando outros para a saída. O mais impressionante é que Jonas afirmou ter acordado com uma voz clara em sua mente. Levante-se, vá até ele e peça oração. Mateus sorriu, não por orgulho, mas porque entendeu que Deus estava costurando cada detalhe. Eles se sentaram no banco de uma praça, e ali, sem plateia e sem formalidades, Mateus orou com fervor, e enquanto orava, sentiu um calor subir por suas mãos, uma energia viva e indescritível. Jonas começou a chorar, não de tristeza, mas de libertação. Era como se anos de opressão estivessem sendo arrancados em minutos. Logo após essa cena, uma sequência de acontecimentos surpreendentes começou a se desenrolar. Portas que pareciam trancadas há muito tempo começaram a se abrir. Convites, oportunidades e reconciliações surgiram de lugares onde antes só havia silêncio. Pessoas que haviam se afastado voltavam, não para cobrar, mas para contribuir. Mateus começou a perceber um padrão. Tudo isso estava conectado àquela madrugada na colina. Era como se o ato de se render completamente a Deus tivesse acionado uma chave no mundo espiritual. Ele entendia agora que a fé não era apenas esperar que algo aconteça, mas caminhar como se já tivesse acontecido. Enquanto caminhava pela cidade, ele repetia para si mesmo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Não era arrogância, era certeza. A certeza de que o improvável, nas mãos de Deus, não é apenas possível, é inevitável. E assim, com passos firmes, ele seguiu adiante, não mais guiado pelo que via, mas pelo que sabia no espírito. O improvável havia começado a acontecer, e nada poderia deter o que Deus já havia determinado. O céu começou a se fechar em nuvens densas, como se um manto celestial estivesse descendo sobre a cidade. O ar se tornava pesado, e cada respiração parecia carregar um misto de temor e expectativa. Mateus sabia que algo estava para acontecer. Não era apenas uma sensação, era um chamado. Ele foi até a colina onde, dias antes, havia se quebrantado diante de Deus. O mesmo lugar, mas agora tudo parecia diferente. O vento sopravava forte, trazendo consigo um som grave, quase como trombetas ao longe. Mateus se ajoelhou, fechou os olhos e começou a agradecer. Não pedir, não reclamar, apenas agradecer. Foi então que, no meio daquela oração silenciosa, um clarão cortou o céu. Não era um raio comum, era como uma coluna de luz que desceu e o envolveu. Seu corpo tremeu, mas não de medo. Era uma mistura de força e paz, como se o próprio Deus estivesse confirmando: o que eu comecei, eu mesmo vou terminar. Versos começaram a ecoar em sua mente como flechas certeiras. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Jeremias 33:3. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Mateus percebeu que o fogo que caíra não era apenas um espetáculo no céu. Era um selo no seu chamado. Ele não voltaria mais à vida antiga. E não apenas isso. Agora, ele se tornaria um instrumento para que outros também experimentassem essa mesma presença. Ao voltar para a cidade, as notícias começaram a se espalhar. Pessoas diziam ter visto a luz sobre a colina. Algumas choravam sem entender o motivo. Outras sentiam uma paz inexplicável ao ouvir o nome de Mateus. Era como se Deus tivesse marcado não só aquele homem, mas toda uma região para viver um novo tempo. E é aqui que eu preciso falar com você, que me acompanhou até o fim dessa história. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece fechado, pesado e impossível. Mas, assim como Mateus, você pode ver Deus virar o jogo de forma tão surpreendente que ninguém poderá negar. Se essa mensagem falou com você, não deixe essa chama morrer aqui. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque juntos vamos continuar mergulhando em histórias e revelações que fortalecem a fé e reacendem a esperança. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o improvável ainda acontece. Escreva nos comentários qual foi o maior milagre que você já viveu ou que está esperando viver. Vamos criar aqui um espaço onde testemunhos se tornem combustível para novas vitórias. Não é apenas um vídeo, é um ponto de partida. E o próximo capítulo pode ser o seu.